Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aliás, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês estarão assistindo esse vídeo. Eu sou a Maiara, professora de português e inglês do IFRJ Campus Resende, e hoje eu estou aqui com a Esther, a Débora e a Vitória para falar um pouquinho sobre a história das histórias em quadrinhos. Essa atividade, né, na semana acadêmica, ela faz parte de um projeto de extensão novo, que é o projeto Gibiteca no IFE, que tem o objetivo de construir uma gibiteca, né, que é um acervo de gibis, e também tem o objetivo de oferecer algumas atividades culturais, como essa palestra, por exemplo, tá? Eu vou passar agora a palavra para a Débora, que ela vai se apresentar, e em seguida para as demais, para então a gente começar a nossa palestra. Oi, pessoal. Meu nome é Débora, sou auxiliar de biblioteca do IFE, no campus Resende. Atualmente sou graduanda, né, no curso de pedagogia da Unip e estou aqui colaborando com esse projeto de Gibiteca no IFRJ. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Esther. Eu estou trabalhando no IFRJ, no Campus Resende, faz mais ou menos um ano e meio, em colaboração técnica, porque eu sou de Minas Gerais, e, e eu tenho o cargo de auxiliar de biblioteca, mas no momento eu não estou trabalhando na biblioteca nesse período. Mas aí eu fui convidada para participar desse projeto, né, da Gibiteca no IF, e estou muito feliz de estar participando, porque é uma aproximação que eu estou tendo com a biblioteca nesse momento que eu não estou nela. É isso. Espero que vocês gostem da apresentação e espero contribuir com alguma coisa aí para vocês. Eu já me apresentei, né? Eu sou a Maiara, então agora eu vou passar para a Vitória. Oi, gente, meu nome é Vitória Gonçalves, eu estudo no IFRJ, Campus Resende, estou no terceiro ano do ensino médio e sou bolsista desse projeto Gibiteca. Então, agora que vocês já sabem quem nós somos, nós vamos começar, né, o nosso passeio pela história das histórias em quadrinhos. Então, agora eu vou projetar a tela para vocês terem acesso à apresentação que nós montamos para vocês, tá bom? E aí, vocês vão ouvir cada uma de nós falando um pouquinho sobre a história das histórias em quadrinhos. Já está apresentando. Acho que podemos começar então, certo? Então, pessoal, eu vou começar contando o que são os quadrinhos, né? O que são histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos, elas integram os 11 tipos de artes reconhecidas no mundo. Né? Ela é reconhecida hoje como a nona arte. São muito apreciados pelo público jovem por ser uma maneira despojada e divertida de contar histórias. Histórias em quadrinhos é um nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos de narrativas, como enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal ou não verbal, né? Os artistas, eles utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Por exemplo, para comunicar falas dos personagens, se usa balões com os textos escritos dentro desses balões. E cada formato de balão também transmite uma intenção distinta. Por exemplo, um determinado balão, ele representa a fala do personagem. Outro pode mostrar que é, na verdade, um pensamento do personagem ou um grito, né? Cada tipo de desenho, de formato do balão representa uma coisa, né? Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias,
que são palavras que tentam reproduzir os sons. Por exemplo, o cabum, que pode ser utilizada como o som de um trovão, ou tic-tac, que pode ser utilizado como se fosse o som do ponteiro do relógio, e entre outros. Então, agora, continuando de onde a Débora falou, a gente tem aqui alguns exemplos de quadrinhos, né? Tipo uma tirinha da Turma da Mônica e um outro que é um trecho de um quadrinho que chama-se Sandman. Então, vocês podem ver como são bem diferentes entre si os quadrinhos, né? Mas por que histórias em quadrinhos que a gente vai falar hoje? Gente, os quadrinhos, eles são um gênero textual, eles são uma forma de arte e um campo de produção. Por muito tempo existiu preconceito com manifestações culturais populares e advindas de cultura de massa. Tem uma ideia de que a palavra seria mais importante que a imagem, a gente chama isso de logocentrismo, mas você não precisa se preocupar muito com isso agora não, tá? Os quadrinhos passaram por um processo de legitimação cultural, né? Hoje em dia eles são mais aceitos, são mais bem vistos. Não é vergonha nem uma coisa para você rir de alguém quando a pessoa fala que lê quadrinhos, né? Então, isso que a gente chama de legitimação cultural. E eles são produtos culturais importantes, eles podem ser usados no ensino, inclusive de várias disciplinas, além de serem um passatempo que muitas pessoas gostam bastante. Mas e aí, gente, quando que surgiram, afinal, as histórias em quadrinhos? Uma coisa que a gente tem que ter ciência é que narrativas, em geral, né, histórias com começo, meio, fim, personagens, enredo, situações e tal, elas fazem parte das tradições humanas desde o princípio, né? O ser humano, ele usa histórias para tentar entender o mundo. E isso vem desde os nossos antepassados, enfim, né, sentados em volta de uma fogueira, contando histórias, tentando entender os fenômenos naturais, tentando entender como chegaram aqui. Então, tudo são narrativas, tá bom? Algumas narrativas são orais, depois de um tempo a gente tem as narrativas escritas, e, claro, também temos narrativas que usam imagens para, enfim, para colocar a sequência de acontecimentos, né? E isso de usar a imagem, principalmente a imagem com texto, não é novo, tá, gente? Vocês vão ver que os quadrinhos mesmo, como a gente entende, eles, né, como forma de arte, como gênero textual, eles não são tão antigos, mas contar a história com imagem tá bom? E aí a gente trouxe alguns exemplos para vocês. Aqui a gente tem uma pintura rupestre de uma caverna do Brasil, inclusive, tá bom, gente? Vai dizer que isso daqui a gente não tem uma história sendo contada usando imagens, né? A gente tem os animaizinhos, a gente tem as pessoinhas. Existe uma história sendo contada aqui. Ela não está num papel, né? O veículo que eles escolheram para contar essa história foi a pedra, né? Cada sociedade vai usar as ferramentas que tem. A ferramenta e o suporte que o pessoal tinha aí era parede e tinta à base de ocre, né? Então, foi assim que eles contaram essa história deles. Aqui, gente, a gente tem uma imagem tirada do livro dos mortos, dos egípcios. A civilização egípcia, gente, ela data o quê? De 3.000 anos antes da era cristã. Então, lá, muito tempo antes da gente sonhar em existir, os egípcios já contavam histórias, né? No caso, criavam narrativas, usando imagens e texto, porque a gente tem aqui a escrita deles, né? O alfabeto egípcio. E aqui, um outro exemplo que eu trouxe para vocês, para a gente ver como que existem narrativas que usam texto e imagem há muito tempo, é essa gravura, que é um tipo de arte que a gente chama de iluminura medieval. Pensem, gente, que na Idade Média, na Europa, grande parte das pessoas não sabia ler. Então, as imagens tinham um papel muito importante até mesmo na questão de catequização e tal dessas pessoas. Muitas dessas iluminuras contavam vidas de santos e tal, tá bom? Então, isso também é um jeito de contar a história usando a imagem.
Mas e aí, gente? Os quadrinhos mesmo. Quando que a gente vai ter eles, certo? Então, gente, parece que a origem exata dos quadrinhos ela é muito discutida, né? Ela é bastante discutida. E se vocês fizerem até uma pesquisa rápida aí no Google, né, que eu, para estudar, eu até fiz, vocês vão encontrar que a primeira publicação de quadrinhos foi nos Estados Unidos, né? Alguns autores falam que foi nos Estados Unidos a origem, mas em 1830, que nessa imagem retrata, é um quadrinho do Rodolphe Töpffer, que foi de 1830 e foi considerada a primeira publicação em quadrinhos. Então, a origem é europeia, tá? do francês Rodolphe Töpffer. Vou passar isso. Quando eu comecei a estudar sobre os quadrinhos, sobre comics, eu fiquei super surpreendida porque eu vi que um dos pioneiros era um brasileiro, né? E eu achei isso super legal. E esse quadrinho aí, ele retrata a história de Inhoquim, que é de 1869, do Ângelo Agostino. Esse quadrinho, ele conta a história de Inhoquim, que ele era meio caipira, né, que mudou para o Rio de Janeiro. E aí ele ficou super chocado com a civilização, com o meio rural, com o meio urbano. Então, essa é um dos pioneiros também, em 1869. Pode passar. Essa imagem é de Max e Moritz, a história de Max e Moritz. Antes de falar dela, eu queria falar para vocês o seguinte: na época da Revolução Industrial, e os jornais dos Estados Unidos tiveram que dar uma reformulada nas tecnologias e aí promover alguma coisa de mais interesse nos jornais. E como que isso aconteceu, né? No final do século XIX, além de melhorias das tecnologias de impressão, houve uma concorrência muito grande dos impressos em formato de jornal. E aí, com essa competitividade norte-americana, os americanos tiveram que investir em novos formatos para conquistar os leitores. Nessa época também aconteceu uma preocupação de atender as crianças. Por que as crianças? Porque elas estavam sendo vistas como consumidoras. E além da ampliação da indústria de brinquedos nessa época, também teve a preocupação de ter um público infantil nos jornais. E aí que vieram os comics, né? O que eram os comics? Como o próprio nome diz, eram desenhos humorísticos, cômicos, em formato de histórias em quadrinhos. E eles começaram a aparecer nos jornais. O público era para as crianças, era infantil, mas acabou que foi uma surpresa que todos gostaram das postagens nos jornais. Então, no final do século XIX e no início do século XX, as histórias em quadrinhos ficaram conhecidas no mundo inteiro, né? E aí vem essa história aí de Max e Moritz, em 1865. Que eram quadrinhos que contavam as aventuras de dois garotos que eram muito travessos, peraltas, e é isso. Pode passar. Em 1869, meados de 1890, começaram as tirinhas dominicais, que eram chamadas Sunday Funnies, engraçadas de domingos. E aqui a gente tem uma delas, que é The Hello Kids, né? Eram tirinhas dominicais. Esse Hello Kid, vocês estão vendo que ele tem traços orientais, né? É uma criança, ela parecia sempre sorridente, alegre, e ele vestia um pijama amarelo. E os diálogos, eles apareciam nesse pijama amarelo dele. Pode passar. Aqui a gente tem a imagem de um outro quadrinho da época, Little Nemo. Essa tirinha, ela narra os sonhos de um garotinho chamado Nemo, que era tipo um herói. Nemo, em latim, ele significa ninguém.
E essas tirinhas eram bem diferentes, elas eram fantasiosas, sombrias, né, dá até para ver aí, eram meio fantasiosas, assustadoras até. Bom, no século XX, o século XX ele foi considerado a Era de Ouro e a Era de Prata, né? Por quê, né? No século XX ocorreu um boom dos comics, né? Vários títulos, vários formatos de publicação. Aí surgiram também os comic books, que eram revistinhas mais baratas, bem coloridas, para o público infanto juvenil, eram revistinhas de mais ou menos 30 páginas. E a Era de Ouro, ela começou mesmo, que aí foi dividida em Era de Ouro, de Prata e de Bronze. A Era de Ouro, ela começa no final da década de 30. E exemplos dessa época são super conhecidos aí, né, para vocês. Superman, Batman, Mulher Maravilha, o Capitão América. E nessas histórias, como vocês já sabem, tem um super-herói, né, que é super correto, invencível, e o vilão, que acaba se dando mal no final e sendo castigado, né? Depois, a gente tem a Era de Prata. Ela inicia na década de 50. Mas aí acontece uma coisa que os quadrinhos não eram mais bem vistos por alguns críticos, né? Ocorreu o declínio das revistas em quadrinhos. As revistinhas elas passaram a ser consideradas como o motivo do aumento da criminalidade juvenil nos Estados Unidos. Veja bem, vários críticos lançaram livros apontando os quadrinhos como a culpa pela delinquência juvenil nos Estados Unidos. E aí, a partir da década de 50, aí acho que a Mayara vai falar mais um pouquinho agora. E tem alguma coisa a acrescentar aí, Débora e Mayara? Não, por enquanto tá de boa, é bem isso mesmo, Esther. Então, igual a Esther falou, gente, a partir da década de 50, pensando no contexto dos Estados Unidos, se começa a olhar para os quadrinhos com desconfiança. A Esther falou, né, que algumas pessoas começaram a lançar livros, criticando as histórias em quadrinhos, falando que eles estavam deturpando as crianças, né? Um desses livros é esse que está aqui na imagem, o Seduction of the Innocent. E ele foi, assim, eu acho que o mais importante dessas obras que criticavam os quadrinhos. E por causa dela e de outros fatores também, acabou se criando uma autocensura na indústria estadunidense de quadrinhos, que é o que a gente chama de Comic Code Authority, que era meio que um dispositivo que a própria indústria criou, né, com seus desenhistas, autores e tal, para evitar que qualquer coisa que fosse considerada muito polêmica fosse publicada. E aí, gente, na prática, isso acabou tendo dois efeitos, né? Primeiro, o crescimento de uma indústria de quadrinhos alternativos, que no contexto dos Estados Unidos a gente chama de comics, com X, né? E de tradições em quadrinhos em outros países, já que parte da produção de quadrinhos estadunidenses passou para estúdios em outros lugares do mundo, como, por exemplo, na Europa, no Japão, na América Latina. Por exemplo, isso acabou levando ao surgimento de tradições nesses países também, que aí eles começaram a produzir os quadrinhos que iam, né, para os Estados Unidos, mas também começaram a produzir quadrinhos nacionais. Por exemplo, no caso de países como a França e a Bélgica, os quadrinhos eles alcançaram um status de arte reconhecida e tudo mais, muito mais cedo do que os quadrinhos nos Estados Unidos alcançaram, por causa, enfim, dessa questão de terem se transferido os estúdios para lá e terem surgido autores lá, né? Por exemplo, até hoje na França existe um festival de quadrinhos gigante, que é o Festival de Angoulême. A Bélgica tem um museu das histórias em quadrinhos, né? Também é nessa época, por exemplo, que o mangá, o mangá, o quadrinho japonês, ele assume essa estética que a gente conhece hoje em dia, dos personagens com olhos grandes, né? E um traço mais simples, né? Nessa foto que está aqui na apresentação, a gente tem um autor que é considerado o pai do mangá, que é o Osamu Tezuka. Ele criou alguns personagens como o Astro Boy, e tem até desenho animado do Astro Boy, né?
Ele foi o responsável por os mangás terem a aparência que tem hoje em dia. E olha só, foi inspirado nos personagens da Disney na época, vejam só. E aí, gente, o que que acontece? A década seguinte, a década de 60, também marca algumas mudanças muito importantes na indústria e no mundo. A gente sabe que a década de 60 ela é marcada por movimentos de contestação, é a década em que a gente tem os movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, que a gente tem os movimentos estudantis, né, de maio de 68 na França, a gente tem a ascensão da segunda onda do feminismo. Tudo isso vem atrelado, né, aparece nos quadrinhos e na cultura em geral, e a cultura também acaba refletindo isso na sociedade, né? Os diferentes esferas da sociedade, elas conversam. Então, gente, uma das coisas que a gente pode perceber a partir desse momento com mais força são os heróis mais próximos da realidade. Se lá na década de ouro, que a Esther falou, surgem super-heróis como Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, eles ainda eram um pouquinho afastados da realidade. Por exemplo, o Batman, ele é um cara bilionário que está lá na caverna dele, não tem problema nenhum. E aí surgem heróis da Marvel. A Marvel vai ser muito importante nesse contexto. Temos heróis como o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele não é rico, ele é o herói da vizinhança. Ele passa perrengues, ele tem contas a pagar, ele vem de uma parte mais pobre da cidade de Nova York, não é? A gente também vai ter nessa época quadrinhos como os X-Men, que refletem essa questão, né, como a sociedade lida com as diferenças. Nessa época também que surge o Pantera Negra, na Marvel também, ou seja, um herói negro, com um nome super significativo, considerando que temos um movimento chamado Panteras Negras nos Estados Unidos que lutava pelos direitos dos negros de lá, certo? Ou seja, começa a aparecer essas temáticas mais sociais nas histórias em quadrinhos. Os heróis, eles estão ali mais próximos do público, da realidade. E, gente, lembra que a gente comentou sobre aqueles quadrinhos alternativos? A gente também está num contexto de movimento hippie, de contracultura. Os quadrinhos alternativos, eles eram produzidos de forma independente para não serem censurados, porque muitos, inclusive, tinham temáticas pesadas, consideradas até adultas, né, como violência e enfim, que não caberiam numa revistinha voltada para um público infanto-juvenil, certo? E elas eram vendidas em lojas alternativas, haviam coletivos de autores, por exemplo, essa imagem que está aqui na apresentação é de uma revista de um coletivo de mulheres que fazia quadrinhos, né? E elas eram alternativos ao alternativo, porque muitas dessas autoras reclamavam que não tinham lugar dentro dos movimentos dos quadrinhos alternativos majoritariamente masculinos, então elas começaram a produzir a revistinha delas, certo? E aí, gente, na década de 70, a gente costuma marcar esse ponto da história dos quadrinhos como ponto em que surge a novela gráfica ou romance gráfico. Por que que isso vai ser tão importante? Porque a partir daqui que se começa a pensar mais num quadrinho mais diferenciado, que não seja aquele que é publicado no jornal ou numa revistinha que também é em papel jornal. A ideia da novela gráfica ou do romance gráfico, né, depende da tradução, é de ser uma história fechada, né? Essas tirinhas dominicais, esses álbuns de super-heróis, eles são não tem episódios ligados, né? Cada edição é uma história diferente, separada, que pode ser compilada e lançada de uma vez só que no romance gráfico, na novela gráfica, a gente vai ter uma história só, fechada, com começo, meio e fim, numa pretensão, inclusive, de aproximar os quadrinhos um pouco da literatura. E aí, um grande exponente desse movimento, desses quadrinhos mais, vamos dizer assim, poéticos, literários, né? Chegando perto de uma outra forma de arte, que é a literatura, vai ser o Will Eisner, que foi, né, ele já morreu, um quadrinista dos Estados Unidos, de filhos de imigrantes judeus. E aí, nesse contexto, é muito importante essa obra, A Contract with God, que é uma trilogia, na verdade, que é a primeira obra que traz o nome romance gráfico na capa, tá bom? E aí, gente, nos anos 80, temos um boom de romances gráficos, tá bom? E, inclusive, romances gráficos brincando com essa coisa do super-herói. Lembra que a gente falou que o super-herói é meio infalível, às vezes até meio descolado da realidade?
isso começa a ser problematizado, né? Os heróis da Marvel já faziam isso, mas nos anos 80 essa problematização chega em heróis que já eram consagrados, como por exemplo o Batman. Vocês estão vendo aqui no meio da tela a capa do Cavaleiro das Trevas, que foi uma publicação que é considerada uma novela gráfica do Batman, escrita pelo Frank Miller, que inclusive é o mesmo autor dos 300 de Esparta, do Sin City, né? Que ele traz um Batman mais velho, um Batman que está de saco cheio da vida, num mundo que está fora de controle. Então é um Batman mais próximo da realidade, tá? Inclusive, aquele filme, foram 3 filmes, na verdade, né, que nós tivemos, mais recentes do Batman, dirigidos pelo Christopher Nolan, foram inspirados muito nesse Batman aqui dos anos 80, tá? A gente também tem, por exemplo, obras como o Watchmen, que é da autoria do Alan Moore e do Dave Gibbons. O Alan Moore, ele é um dos autores britânicos que, a partir dos anos 80, vai começar a revolucionar a indústria norte-americana de quadrinhos, tá? Os britânicos, eles tinham uma pegada diferente dos roteiristas norte-americanos. Watchmen, por exemplo, foi uma obra importantíssima, porque ela é uma das primeiras a pegar heróis, não eram heróis que já existiam, tá? Eles foram inventados para essa obra. Ela originalmente tinha 12 volumes, depois foram compilados e lançados numa edição separada, que trazia heróis que eram corruptos, heróis que tinham problemas de caráter, inclusive, né? E aí ela é uma obra muito importante. Já foi adaptada para o cinema e foi retomada recentemente. Retomaram a escrita, né, desses personagens do Watchmen. E aí, gente, essas 2 obras aqui, Watchmen e o Cavaleiro das Trevas, elas são muito ligadas à tradição super-herói, que é um gênero exclusivamente, assim, das histórias em quadrinhos, né? Que surge nas histórias em quadrinhos. Hoje a gente também tem seriado e filme de super-herói. Mas uma outra terceira obra que foi muito importante nos anos 80 foi a Maus, que é da autoria do Art Spiegelman, que também é um norte-americano descendente de judeus. E o Maus, ele vem muito mais ligada àquela tradição dos quadrinhos alternativos. Ela é uma história em preto e branco, que é uma história de memória. Ele narra nessa obra, o Art Spiegelman, a memória do pai dele, a experiência dos pais dele, né, no caso, como prisioneiros na época da Segunda Guerra, né? Os maus do título são os ratos, que seriam os judeus, e nesse contexto, os alemães nazistas seriam os gatos que perseguem os ratos, tá bom? Essa foi, inclusive, a primeira história em quadrinhos a ganhar um prêmio literário. Vejam só, gente, ganhou um prêmio Pulitzer. Nos anos 90 em diante, a gente tem uma diversificação na indústria de quadrinhos. Ela sempre existiu, mas ela vem para a superfície e se torna mais importante, mais significativa e mais fácil de ser acessada. Nesse contexto, a gente tem obras como o Sandman. Sandman, se a gente for traduzir para o português, é Homem de Areia. Se eu não me engano, existe até um equivalente, né? Porque o Sandman é uma figura da mitologia dos países europeus, que em português a gente chama, acho que de João Pestana. Olha que engraçado. Mas quem que é o João Pestana ou o Homem de Areia? Ele é uma figura folclórica que bota as crianças para dormir. E aí, essa obra, inclusive, ela tem uma pegada que vai para essa coisa do sonho, às vezes meio que do surreal. Ela tem uma ligação ainda com essa coisa do super-herói, mas é uma obra muito interessante e muito diferente de vários quadrinhos mainstream que eram publicados na época. E é uma obra que, inclusive, traz para os leitores de quadrinhos, né, torna evidente que existiam pessoas adultas, que existiam mulheres lendo quadrinhos, né? Eram o público, a maior parte do público do Sandman eram mulheres, para vocês terem uma ideia. E geralmente não era exatamente o público que se tinha em mente quando falava em quadrinhos antes. Chegou a ser mais vendida do que o Batman durante a sua publicação, para vocês terem uma ideia, gente. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente ver como que os quadrinhos realmente agora têm uma diversidade maior. A gente tem aqui o Persépolis, que é uma história em quadrinhos de uma autora iraniana, para vocês terem uma ideia, uma mulher iraniana, ou seja, a gente está tendo quadrinhos fora do Ocidente central global, né? Uma autora do Oriente Médio, narrando sua experiência durante
durante a mudança de regime que o Irã passou, né? O Scott Pilgrim, que é uma obra em quadrinhos de um canadense, mas que dialoga muito com a linguagem do videogame. Ela também virou filme e é bem interessante também. E a gente tem aqui a Aya, que é uma obra em quadrinhos oriunda da África. Uma das autoras é senegalesa, ou seja, é legal a gente ver que existem produções em quadrinhos em países periféricos também, né? Pensando nessa dinâmica de mundo, assim. E a gente também tem os quadrinhos online. Eu trouxe aqui um exemplo de um quadrinho online brasileiro, que é a Dona Anésia, da autoria do Will Leite, que ela existe há quase 10 anos, gente. Porque os quadrinhos sempre foram muito publicados impressos. Então, a partir do momento que a gente tem computadores nas casas das pessoas, né, a partir dos anos 90, a gente também vai ter quadrinhos no computador, na internet, né? Aí um exemplo aqui seria a brasileira Anésia, e um outro exemplo que eu trouxe é essa tirinha, que é de uma autora dos Estados Unidos, que chama-se Hannah Hillan. E essa tirinha virou meme, né? Eu acho que todo mundo aqui já viu essa tirinha, só que aí eles mudam os diálogos para montar o meme, né? Então, gente, agora eu vou passar para a Vitória, que ela tem um convite para fazer a você. Agora, queremos convidar vocês a participarem da nossa atividade. Então, se vocês tiverem quadrinhos em casa, convido vocês a tirarem fotos deles e postarem e marcarem a gente da Gibiteca, inclusive para reconhecer as coleções de vocês, né? Inclusive, também, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa apresentação, ou também se quiserem compartilhar com a gente algumas coisas relacionadas aos padrinhos, algumas curiosidades, é só entrar em contato com a gente no nosso perfil no Instagram, @gibitecacres, e é isso. Lá a gente vai estar lá tirando as suas dúvidas. Muito bem. Gente, então é basicamente isso que a Vitória falou. Procura nosso perfil lá no Instagram, marca a gente. E é isso, foi muito bom estar com vocês hoje e eu espero que a gente possa continuar essa conversa. Tá bom, gente? Tchau, tchau!